os óxidos normais são aqueles óxidos básicos, ácidos anfotéricos, indiferentes e mistos. Então, estes são designados óxidos básicos. Agora, óxidos normais, né? Óxidos normais. Então, óxidos básicos ou metálicos são formados por oxigênio e um elemento metálico. Atenção, óxidos metálicos ou básicos são formados por oxigênio e um elemento metálico. Por exemplo, vamos ter, por exemplo, aqui um metal, o potássio, vamos ter, por exemplo, o metal, o sódio, vamos ter outro metal, o cálcio. Então, para aqueles óxidos metálicos com esses metais, é só adicionar oxigênio, adicionar oxigênio, adicionar oxigênio. Por que adicionar oxigênio? Porque vamos adicionar oxigênio por quê? Porque quando temos dois compostos ou dois elementos e formam um composto, dois elementos formando um composto, dois elementos formando um composto, esse composto terá um nome de óxido. Então aqui temos dois, aqui vamos ter NaO, né? Aqui também vamos ter dois e aqui teremos CaO, né? Então aí já temos óxido, aqui também temos óxido, aqui também temos óxido. Então, são compostos binários. Está aqui a prova. Compostos binários, em que o principal elemento é o oxigênio. Então, esses óxidos são chamados óxidos básicos ou metálicos, porque são formados por elementos metais. Agora, temos também óxidos acídicos ou ácidos ou não metálicos. Esses óxidos acídicos ou não metálicos são formados por oxigênio e um elemento não metálico. Quais são os elementos que não são metálicos? Por exemplo, o enxofre, o carbono, né? O carbono. Então, levando o enxofre mais oxigênio, vamos ter enxofre mais oxigênio. Aqui mais oxigênio, vamos ter carbono mais oxigênio. Mas só que, se quiseres, pode deixar assim, vai ser monóxido de carbono, ou pode colocar 2 aqui como valência, vai formar-se dióxido de carbono. E aqui vamos ter 2 também. Então, aqui já temos um óxido, mas esse óxido é não metálico, né? É não metálico. E aqui também teremos um óxido também não metálico. E aqui teremos óxido metálico. Por que metálico? Porque é formado por um metal e oxigênio. Aqui também vamos ter óxido metálico. Bom, quanto à classificação, esta é a classificação dos óxidos. Vamos agora para a nomenclatura dos óxidos. Como fazer a nomenclatura dos óxidos? A nomenclatura dos óxidos obedece 2 regras. A nomenclatura dos óxidos obedece 2 regras, conforme eu dizia aqui. Quais são essas regras de nomenclatura? Existem 2, né? A primeira regra diz, para dar nomes aos óxidos, o que acontece? Você primeiro escreve a palavra óxido, primeiro, depois mais a preposição. Qual é a preposição? A preposição será de, deixa-me trocar de cor. A preposição será de. Primeiro o óxido, mais a preposição de. E por fim, mais o nome do elemento. Mas qual é esse elemento aí? É aquele elemento, aquele elemento que está com oxigênio. Quando dizem nome do elemento, estão a se referir àquele elemento que está com o oxigênio. Então, aquele elemento que está com oxigênio é o nome do elemento que tens que colocar. Então, o oxigênio, na verdade, está aqui na palavra óxido, é o oxigênio. Você vai perguntar onde é que é o oxigênio. Não damos nome mencionando o oxigênio para que o oxigênio está aqui no óxido aqui. Então, esta aqui é a primeira regra. A segunda regra também que podes usar é escrever primeiro o prefixo, mais a palavra, que palavra? A palavra óxido. Depois, mais a preposição. Qual é a preposição? Preposição de. Mais a preposição de. Deixa-me lá. A preposição de está aqui. O prefixo, mais a preposição. Não, mais a palavra óxido.
mais a preposição de e por fim mais o nome do elemento, aquele que acompanha o oxigênio. Vamos na primeira regra, aqui, A.1, primeira regra, né? Pois aqui é A.2, segunda regra. Bom, na primeira regra, vamos lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de 3 óxidos que vamos usar com a primeira regra. E de dar um exemplo de 3 óxidos que vamos usar com a segunda regra. Então, no A.1, temos como primeiro exemplo K2O. E também vamos ter aqui outro exemplo CaO. Vamos ter outro exemplo FeO. Vamos ter outro exemplo Não, vamos parar por aqui. Então, como vamos fazer a nomenclatura? Atenção, aqui está a chave do teu sucesso, meu amigo. Olhe para apenas o oxigênio. Olha para o oxigênio. Primeiro tens que olhar para o oxigênio. Não olhe para mais nada, apenas olhe para o oxigênio. Veja a valência. Lembre-se que no início da aula eu disse que a valência será este valor que vai ficar aqui embaixo. E a valência será este valor que vai ficar aqui embaixo. Então, vamos para aqui. Olhe para a valência do oxigênio. Quando não tem nada, não significa que a valência é 0. Não, a valência aqui é 1. Quando não tem nada, a valência é 1. É mesmo a regra de matemática quando tem x ao quadrado. O valor está à frente de x aqui, qual é? É 1. Então, vamos por aqui. Como o oxigênio aqui tem valência 1, então qual será o prefixo nesse caso? Qual será o prefixo? Até não, isso de prefixo é na segunda regra. Então, como isso de prefixo é na segunda regra, então vamos começar primeiro pela palavra óxido, mais a preposição de. Não precisa colocar mais, só colocar de só. Depois o nome do elemento. Qual é o nome do elemento que está com oxigênio? Aqui temos o potássio, então, serve óxido de potássio. Potássio é com 2 S, prof. É isso aí mesmo, potássio. Depois vamos ter aqui, agora. Qual é a valência do oxigênio aqui? É 1. Então também vamos ter óxido de. Qual é o nome desse elemento? Cálcio. Depois aqui vamos ter valência também aqui 1. Vamos ter a palavra óxido de ferro, porque esse elemento é ferro. Atenção, estamos a usar a regra A.1, que temos que escrever óxido mais preposição de mais nome do elemento. Depois vamos passar para a segunda regra, né? A.2. Então vamos usar o prefixo mais a palavra óxido mais a preposição de mais o nome do elemento. Parece longa, mas como é bonita. Então vamos lá. Bom, como é que vamos fazer isso? Deixa-me trocar de folha, porque já não tem espaço aqui. Então, como vamos fazer isso? A.2. Podemos fechar A.2. Como é que vamos fazer? Primeiro, para usar a segunda regra, temos que conhecer os prefixos. O que acontece? Quando a valência do oxigênio for igual a 1, a valência, vou colocar aqui valência. Quando a valência do oxigênio for 1, então teremos mono como prefixo. Quando a valência do oxigênio for 2, teremos di como prefixo. Quando a valência do oxigênio for 3, teremos tri como prefixo. Quando a valência do oxigênio for 4, teremos tetra. Quando a valência do oxigênio for 5, teremos penta. Quando a valência do oxigênio for 6, teremos hexa. Quando a valência do oxigênio for 7, teremos hepta. Por aí vai. Então, vamos para... podemos usar os mesmos elementos, né? Ou não, vou colocar outros elementos. Vou colocar aqui o elemento SO2. Ou o composto, não o elemento. SO3. Outro composto, N2O4. E o outro, Cl2O7. Bom, vamos lá fazer a nomenclatura usando a segunda regra. Prefixo mais a palavra óxido mais a preposição de mais o nome do elemento. Lembram-se quando eu dizia, vamos apenas olhar para o oxigênio. É o que temos que fazer aqui.
olhar apenas para o oxigênio. Na segunda regra, ou na segunda forma de fazer a nomenclatura dos óxidos, vamos olhar para o oxigênio. Se não olharmos para o oxigênio, vamos morrer. Até vais morrer, porque eu hei de olhar para o oxigênio. Então, preste atenção. Aqui, por exemplo, temos SO2. Se fores olhar a valência do oxigênio aqui, é 2. Então, qual será o prefixo? 2 está aqui, di. Então, é só escrever a palavra di, sim, di. Depois, mais a palavra óxido junta, óxido, mais a preposição di. Agora, mais o elemento, mais o nome do elemento. Qual é o nome desse elemento aqui? O nome desse elemento é enxofre. Então, enxofre. Então, já fizeste a nomenclatura, bonitinho. Agora, vamos para aqui. Qual é a valência do oxigênio aqui? O oxigênio tem com valência 3. Então, qual é que será o prefixo quando a valência é 3? É 3. Então, escreve aqui 3 mais a palavra óxido, mais a preposição de, mais qual é o nome do elemento? Enxofre. Enxofre, veja, temos dióxido de enxofre e trióxido de enxofre. Agora aqui, qual é a valência do oxigênio aqui? É 4. Então, quando a valência do oxigênio é 4, qual é o prefixo? Tetra. Então, vamos tirar aqui tetra, mais a palavra óxido. Como aqui é tetra, termina com óxido, a língua portuguesa não aceita juntar duas vogais juntas, né? Então, vamos eliminar esse A colocando óxido. D, qual é o nome desse elemento? Nitrogênio. Não se preocupe com a valência do nitrogênio, né? Não se preocupe com a valência do nitrogênio por enquanto. Depois vou mostrar como é que vais fazer a nomenclatura correta, mas não está correta, mas falta alguma coisa. Mas por enquanto não se preocupe com a valência do nitrogênio. Agora aqui, vamos olhar para a valência do oxigênio, que é 7. Quando a valência do oxigênio é 7, vamos ter hepta. Então vamos ter aqui hepta, mais a palavra óxido. Como é A aqui, a língua portuguesa não aceita duas vogais juntas, então vamos mudar, ficar óxido, sem A, vamos mudar o A colocando óxido. Depois de, qual é o elemento aqui? Cloro. Então, bom, aqui também temos 2, diferente de 1, diferente daqui. Então, quero dar um puxão de orelha. Ora, se forem resolver assim, estão corretos, mas não estão mais que corretos. Então, o que deve acontecer? Quando a valência do nitrogênio, aqui por exemplo, a valência do nitrogênio é 2, tens que dizer essa valência, tens que usar o prefixo para essa valência aqui. Então, aqui vamos ter tetróxido de, como quando a valência é 2, o prefixo será o que? Di. Então, abre parênteses, escreve di, por causa do quê? Por causa desse 2 de valência. Fecha parênteses, depois escreve o nome do elemento, nitrogênio. Aqui você brilhou, aqui você brilha. Agora, aqui também tem valência maior que 1. Então, escreve Cl2O7, que vamos ter o que? Heptróxido, né? Óxido, heptróxido de, abre parênteses, como aqui 2, tem valência 2, então é di. Se fosse 3, já se 3, se fosse 4, já se tetra. Então, vamos lá, di, qual é o nome do elemento? Cloro. Ponto. E não se fala mais nisso. Até a próxima. Se inscreva no canal, deixe ficar aí um like e compartilhe o vídeo, né? Compartilhe o vídeo com teus amigos, com teus colegas. Se o conteúdo for bom, deixa ficar o seu like aí. E até a próxima.